Olá, minha amada! Mônica Oliveira aqui. Mais um vídeo da nossa série Violência Emocional. Mais um vídeo da nossa série como identificar relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos. E a minha pergunta para você hoje é: será que você está viciada? Será que você não está viciada em ser maltratada? Será que você não está viciada em ser humilhada? Será que você não está viciada em ser violentada emocionalmente? Ai, você deve estar pensando, Mônica, você está louca. Como é que alguém vai ficar viciada em coisas tão ruins? Como é que alguém vai ficar viciada em receber críticas que destroem, que machucam? Como assim? Olha, minha amiga, eu preciso dizer para você que esse vício existe e ele pode estar aí dentro de você. Ele pode ter invadido a sua alma sem pedir licença, assim como acontece com muitas pessoas. Eu não sei se você ou você conhece alguém que está viciado, viciada em ser humilhada. E olha como é que funciona isso. Desde a nossa infância, nós guardamos na nossa mente aquilo que vimos, ouvimos e sentimos por nossos pais, pais substitutos, líderes religiosos, pessoas que foram autoridade, que nós acreditamos e que nós reconhecemos como autoridade na nossa vida. Pessoas, por exemplo, podem ter sido criados por avós, podem ter sido criados por tios, podem ter sido criados por pais adotivos, não importa. Essas pessoas que foram autoridade na sua vida quando você era criança, essas pessoas deixaram marcas aí e injetaram na sua mente uma programação. Então, tudo que você viu, ouviu e sentiu, seja dos seus pais ou pais substitutos, geraram exatamente quem você é hoje e os resultados que você tem, baseado no filtro que você na maneira como você filtrou as informações, no filtro que você tinha naquele momento. E uma criança, quando ela recebe uma informação, ela introjeta como um aprendizado na vida dela. Na fase, por exemplo, até de 0 a 6 anos, essa criança, ela tem como, ela se vê como culpada por tudo que acontece, sejam coisas boas ou ruins. Então, um pai que sai de casa, uma mãe que sai de casa, um cônjuge que abandona, que vai embora por um divórcio, né? Uma questão de uma discordância no casamento, essa criança ela tem uma tendência de achar que a culpa foi dela. Isso é o filtro dela de infância. Porém, a nossa memória é de longo prazo, ela guarda as informações. E aí nós crescemos, nos tornamos adultas. Na fase adulta, nossa resposta é baseada naquilo que nós aprendemos na infância. E muitas vezes nós não conseguimos ainda, enquanto não conseguimos ainda, ressignificar fatos que aconteceram. E tudo bem, tem nada de errado nisso, até que a gente aprenda, não é? Porque nós não aprendemos ressignificação de uma forma assim automática. Nós precisamos aprender a trabalhar isso. Enquanto não aprendemos, nos tornamos adultas, porém, muitas vezes nós temos o comportamento daquela criança que está lá, daquela criança de 6 anos, 7 anos, entende? E quantas vezes essa criança de 6, 7 anos domina essa mulher de 20, 30, 40, 50 anos em diante? E pode uma criança dominar uma adulta com tanta experiência? Eu quero dizer para você que pode, porque isso tem acontecido com muitas pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Pelas experiências, pelo aprendizado que eu fui recebendo durante o decorrer da minha vida. Por quê? Porque quando eu me envolvi na área de desenvolvimento humano, há anos e anos atrás, eu me envolvi porque eu precisava entender como funcionava a Mônica, como eu funcionava. Eu não me envolvi na área de desenvolvimento humano inicialmente, eu falei assim, não, eu vou estudar bastante para trabalhar com isso. Não.
Quem me conhece, conhece minha história, sabe? Eu sou advogada por formação. E aí essa história começou há muitos anos atrás. Fui advogada, eu digo fui, hoje eu sou ex-advogada porque eu não advogo mais. Mas eu escolhi como profissão, eu escolhi como missão cuidar de pessoas, ajudar pessoas, entregar ferramenta para as pessoas para que possam, de alguma maneira, terem suas vidas transformadas. E aí, quando eu abri o meu instituto de formação na área de desenvolvimento humano, que é o Instituto Imagina, Inteligência e Desenvolvimento, o meu foco sempre foi desenvolver pessoas. E lá eu fui instituindo minha metodologia, meu método Imagine de desenvolvimento, minha escola de formação em coaching, inteligência emocional, terapia emocional, mentores de vida. E ali fui formando pessoas, auxiliando, contribuindo. E nessa jornada eu encontrei muitas pessoas com as mesmas queixas. Até que, de forma, sempre transmiti conteúdo, compartilhei conteúdo de uma forma mais genérica, mais ampla, falando de valores, falando de missão, visão e propósito, falando de nichos, falando de ressignificação, falando de neuroplasticidade, neurocoaching, funcionamento da mente e do cérebro, falando de PNL. Tenho compartilhado amplamente conteúdos que agregam para que uma pessoa possa ter sua vida transformada. Que eu ensino, que eu mais preciso aprender e o que eu tenho compartilhado são aprendizados que eu recebo e transbordo e duplico. Porém, nesse tempo eu separei para cuidar especificamente de um assunto que eu tenho recebido muita demanda. Por isso eu escolhi, nesse tempo, desenvolver conteúdos de alto valor voltado para a mulher, para as mulheres que têm sofrido de violência emocional. Por isso, essa série de vídeos. Por isso, esse conteúdo para você específico para mulheres que têm sofrido de violência emocional. Então, se esse assunto faz sentido para você, continue comigo, beleza? E aí, voltando aqui no nosso assunto, não é? Como uma pessoa adquire um vício de ser humilhada, de ser maltratada, de ser violentada nas suas emoções? Por quê? Porque lá na infância, em algum momento, houve uma circunstância, houve um cenário que no seu filtro de criança, mulher, você se sentiu rejeitada. E olha, todos nós, em algum momento da vida, em algum momento dessa jornada, nós nos sentimos rejeitadas. Sim, em algum momento você se sentiu rejeitada. E aí, eu não sei se esse momento aconteceu quando o seu pai, de repente, separou da sua mãe e foi embora. Eu não sei se esse momento aconteceu na sua vida quando você queria um colo. E aí você queria um colo, você recorreu à sua mãe, você recorreu ao seu pai. Naquele momento, a sua mãe e seu pai estavam muito ocupados com outras coisas e recusou você e disse, não, agora não. Agora eu não posso. E aí você tentou de novo e ele disse ou ela disse, agora eu não posso. E você sentiu isso, internalizou como rejeição. Eu não sei se você presenciava muitas brigas entre o seu pai e a sua mãe. E aí, em decorrência disso, eles também não demonstravam tanto afeto a você naqueles momentos de briga e nesse momento você se sentiu rejeitada. Eu não sei se você se sentiu rejeitada em algum momento que você ficou sozinha em casa, enquanto seus pais precisavam trabalhar e deixou você ainda pequena sozinha. Será que já aconteceu isso? Será que já aconteceu em algum momento de você precisar de ver seu pai e sua mãe numa reunião de escola? E aí a escola anunciou uma reunião e mandou bilhetinho para casa. Às vezes seu pai e sua mãe até assinaram o bilhete, mas não foram na reunião. Como não foram na reunião, assim que você soube que eles não foram naquela reunião, você se sentiu rejeitado. Poxa, meu pai não veio na reunião. Minha mãe não veio na reunião. Ou naquele evento da escola, onde as crianças estavam aí junto com seus familiares e você não tinha o seu pai e a sua mãe junto com você na apresentação da escola. E aí você se sentiu rejeitada. Em que momento, mulher, você se sentiu rejeitada?
Às vezes você nem lembra disso. Por quê? Porque essas informações estão lá na sua memória de longo prazo, que estão no seu inconsciente. E você ainda não tem clareza disso, porque se você tivesse clareza, estava aí, ó, na sua memória consciente. Você entende? E aí? Só que esse momento de rejeição gerou para você um aprendizado. Eu sou rejeitada. E aí, quando você vai para a fase adulta, o que acontece? Lá na sua mente tem um aprendizado que, mesmo sendo um aprendizado doloroso, mesmo sendo algo ruim, mesmo sendo algo que você não gosta, isso gera para você uma situação que você traz para si. Pessoas que fazem com você a mesma coisa que você passou lá na sua infância. Então você traz para o seu convívio, de repente, um cônjuge que repete situações que alimenta esse vício emocional. Isso se torna um vício emocional e aí aparece um cônjuge. E olha que louco, aparece um cônjuge que também está cheio de vícios emocionais, que tem os vícios emocionais dele. Por quê? Porque também ele foi rejeitado na infância, porque na infância ele também recebeu críticas, porque ele ouviu de repente dos seus pais: ah, você é um vagabundo, você não dá em nada, ai, você não sabe quanto eu sofro para te criar, você não sabe quanto é caro para comprar isso, e aí essas palavras malditas, ditas pelos pais do seu cônjuge para ele, provocaram nele vícios emocionais terríveis que o fizeram uma pessoa orgulhosa, uma pessoa sisuda. Sabe por quê? Porque no fundo, ele não quer passar por aquele evento de dor de novo. Só que aí, o que ele faz? Ele duplica isso, né? Nesse jeito, né? Ranzinza, bravo, orgulhoso, tal. Ele duplica isso e ele acha alguém para alimentar esse vício dele. Aí estabelece sabe aquela relação danosa, tóxica de dependência e codependência. De repente o seu cônjuge, ele é um viciado emocionalmente e o vício dele é o vício de humilhar. O vício dele é o vício de espetar, é o vício de te criticar, é o vício de colocar só seus defeitos, é o vício de expor seus defeitos, é o vício de te encher a paciência o tempo inteiro falando coisas e coisas e coisas que te deixam lá para baixo. É um vício só de te colocar para baixo, mas essa pessoa, ele precisa de alguém para alimentar esse vício dele, entende? Ele precisa dessa vítima, ele precisa de alguém para alimentar essa toxicidade, esse aprendizado que ele recebeu lá na infância. Sabe por quê? Porque ele foi rejeitado, só que ele criou no filtro dele uma armadura, ele criou uma autodefesa para que ele não sofra. Só que ele fica cascudo, carrancudo. E ao mesmo tempo, ele duplica, ele pega aquilo que ele recebeu e ele vai e aplica em alguém e arrebenta com você. Aí você passa a ser aquela pessoa que alimenta esse comportamento tóxico dele. Então, se ele vai pra cima de você e ele critica, e ele fala, aí só que você também não aguenta, e sabe o que você faz? Você responde a esse estímulo também com muita dor, responde também brava, responde nervosa e começa a chorar, e começa a brigar, e começa a espernear, e fica aquela briga. Quanto mais ele dá os surtos dele de estresse e ele te coloca para baixo e você recebe isso e aí você devolve isso também, mostrando para ele o quanto isso tá te arrebentando, e você você continua alimentando esse comportamento tóxico dele. Você continua alimentando esse vício. Então ele é um viciado em machucar e você se torna uma viciada em receber. Aí fica aquele relacionamento horrível, um briga daqui, outro briga dali, um briga daqui, outro briga dali. Você entende? Amada, eu não sei se isso aconteceu na sua vida ou se aconteceu na vida de uma amiga, de alguém da sua família, de alguma mulher que você conheça, mas por favor, a minha intenção aqui não é ficar, de repente, levantando dores. Mas se eu não levanto isso, você não vai identificar que
existe uma toxicidade aí no seu relacionamento que precisa ser resolvida. Aí você deve estar pensando assim, a Mônica está falando isso porque ela quer que eu separe do meu cônjuge. E não é nada disso, não. Não é essa a minha intenção, muito pelo contrário. É ajudar você a se fortalecer e permanecer no seu relacionamento, porque eu acredito que tem jeito, sabe? Eu acredito nisso. E não só acredito, como tenho experiências nisso. E vai ser uma bênção se você parar, dedicar o seu tempo para entender como você funciona, para entender como seu cônjuge funciona, para sanar esse problema, para resolver essa emoção aí dentro de você. Nós sabemos que a psicologia, ela nos ajuda muito, nos ensina muito, e ela trata de nos ajudar a entender os nossos sentimentos. A psicologia nos ajuda a entender como você sente, como eu me sinto. Porém, a neurociência, ela nos ajuda a entender como nós funcionamos. Então, é muito lindo quando nós percebemos que a psicologia, ela te ensina, ela ensina você como você se sente. A neurociência ensina como você funciona. E quando você entende como você funciona, você consegue controlar como você se sente. E eu estou dizendo isso por experiência própria. Eu estou dizendo isso por N pessoas que eu atendo. São várias mulheres que eu atendo nessa área de violência emocional. E eu confesso a você, que eu tenho atendido sempre no presencial, trabalhando no individual. E se eu estou colocando aqui publicamente, no online, por meio de vídeos, esse assunto, é porque hoje eu observei uma grande necessidade de contribuir com mais pessoas, além das que eu já tenho contribuído durante todos esses anos, através do trabalho, por meio do trabalho que eu tenho realizado. Então, mulher, se você está aí num relacionamento tóxico, se você já percebeu que existe aí uma questão de dependência e codependência, não tenha orgulho de pedir ajuda. Eu estou aqui para te ajudar. Não tenha medo de pedir ajuda. O primeiro passo é reconhecer, porque enquanto eu não reconheço que eu estou no comportamento falho, que eu estou realmente num relacionamento tóxico, se eu não reconheço e não busco ajuda, pronto. A tendência, a chance são é que você só vai para o buraco. E isso só tende a piorar, a ponto de te deixar em depressão. E aí a coisa pega, porque afeta o seu físico. Ok? Tem jeito. Eu não quero estender mais esse vídeo, mas eu quero dizer para você que tem jeito. E eu estou aqui para te ajudar. Se fez sentido, se faz sentido esse assunto para você, continue me acompanhando, assina o meu canal para você receber as notificações. Compartilhe esse vídeo com o maior número de amigas, de mulheres, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai ajudar e vai auxiliar outras mulheres também, assim como os demais vídeos que eu estarei compartilhando com você. Compartilha, dê o seu like e deixe nos comentários para que eu possa saber o quanto ainda eu posso contribuir com você. Assim o YouTube também vai entender que essa mensagem é relevante e você vai me ajudar a patrocinar esse conteúdo para ajudar o maior número de mulheres a terem uma vida mais leve, a terem uma vida mais com mais qualidade, a terem uma vida mais abundante, mesmo diante de grande desafio que é passar por um processo de violência emocional. Estou aqui para te ajudar. Conte comigo, meu nome é Mônica Oliveira. A partir de hoje, nosso relacionamento começa, mas não tem data para terminar. Estamos juntas e misturadas e eu quero que você me encontre no próximo vídeo. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.